Terminada a 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos comentar um pouquinho sobre os jogos dessa rodada. Já agradeço a presença de todos aqui no canal. Dá o like para fortalecer, importante demais para esse vídeo ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve também aqui no canal porque ajuda demais a gente a ficar cada vez mais relevante. E no link na descrição aqui do nosso vídeo você encontra todos os links para todas as nossas redes, canais e perfis para você dar uma forcinha pra gente lá, beleza? Vamos lá, meus amigos, colocando na tela aqui o Bragantino voltando a vencer, né? Depois de uma sequência de muitas derrotas consecutivas, o Bragantino volta a vencer a equipe do Fluminense. Então dá uma respirada, uma aliviada na tabela de classificação a equipe do Bragantino, e o Fluminense que vem de muitos altos e baixos após aí a Copa do Mundo de Clubes, né? O time não consegue recuperar aí apresentar, na verdade, o mesmo bom futebol que apresentou lá no campeonato, né? No Mundial. E o que vinha apresentando antes também disso, né? E o time realmente com altos e baixos aí nesse retorno. O Cruzeiro vencendo a equipe do Internacional como eu tinha imaginado, né? O Cruzeiro que mesmo eu teci algumas críticas à equipe do Cruzeiro depois da última rodada, né? Mas que eu entendia que o Cruzeiro era um time mais forte do que o Internacional. Confirmou isso, venceu e segue aí, né, a caça dos líderes, que também venceram, né, o Palmeiras e o Flamengo. Flamengo, já a gente fala sobre isso, né? Surpreendente. Absurdo o que aconteceu. O Grêmio empatou em 0-0 com a equipe do Ceará. Ponto importante para a equipe do Ceará. Pontuar fora de casa sempre é muito importante. E o Grêmio que, depois da derrota ali contra o Sport, né, não conseguiu trazer esse resultado aí para o seu torcedor, né? No domingo, o Vasco perdendo para a equipe do Corinthians. O Corinthians abriu 2-0, né? O Vasco diminuiu, depois o Corinthians aumentou, se não me engano, né? Foi assim, não tô lembrado exatamente a ordem, mas eu tava assistindo o Bahia contra o Santos. Foi isso? Pô, gente, agora não tô lembrado. Foi sim. Foi isso mesmo. Tava acompanhando o jogo do Bahia contra a equipe do Santos. Gravei até um videozinho de análise aqui falando sobre essa partida. Então, tivemos também aí o Fortaleza, para surpresa de ninguém, perdendo mais uma partida. Fortaleza, nesse ano, realmente as coisas não deram certo. O time vai se encaminhando para a Série B do Campeonato Brasileiro, perde mais uma dentro de casa, então aumenta aí um pouco a crise da equipe do Fortaleza, que internamente está com afastamentos, já saiu Davi Luiz, Davidson agora encostado pelo treinador, né? Quero saber até se o torcedor está satisfeito com o trabalho do atual treinador após a saída do Vojvoda. Imagino que não, mas eu quero saber também a opinião do torcedor. O que é que precisa para esse time do Fortaleza melhorar, evoluir, né? Realmente perde mais uma partida e precisa de urgentemente se recuperar o Fortaleza. Senão vai chegar lá na frente em um cenário que vai ser praticamente irreversível. O Botafogo vence fora de casa a equipe do Juventude. O Juventude que também não é muita coisa assim, né, cara, nesse campeonato. Ano passado eu tava fazendo um campeonato tão bom, era um time que em diversos momentos ele até se afastava da zona do rebaixamento, mas esse ano o time não encaixa, não engata, né? E até dentro de casa, que era uma das fortalezas do Juventude, não consegue mais os seus pontos. O Botafogo vence então 3-1 essa partida. São Paulo vence a equipe do Atlético Mineiro 2-0 no final do domingo. E o São Paulo ele estende aí a sua boa fase no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que vinha, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, vinha meio lá na parte de baixo da tabela, mas depois, né, depois que voltou agora, o time vem escalando a tabela do Campeonato Brasileiro. Embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil e tenha tido dificuldade na Libertadores, né, mas passou nos pênaltis pelo menos, o time do São Paulo no Brasileiro vem muito bem e vem aí dando indícios de que vai subir mais na tabela, certo? Já o Atlético Mineiro ali em meio de tabela, né? Então o time tá
tá focando nas Copas aí, né? Os jogos de ontem, dessa segunda-feira, aí é que o negócio começa a apertar, né? O Palmeiras fez 3-0 na equipe do Botafogo, segue a caça do Flamengo, né? Quando ganhou esse jogo, tinha colado na equipe do Flamengo. O Flamengo entrou em campo com 1 ponto de vantagem apenas para a equipe do Palmeiras, né? E aí o Flamengo joga e aplica apenas 8-0 na equipe do Vitória. Quando eu cheguei em casa, eu tinha ido para o jogo do CSA, aquela porcaria, né? E aí, quando eu chego em casa, minha esposa, rapaz, o Flamengo ganhou de 8-0. Não é possível. Não é possível. Não, 8-0, não. Deve ser outro campeonato, sei lá, deve ser um sub-20. O futebol feminino, alguma coisa assim. Não é possível, mas isso daí aqui é inacreditável, pô. Isso aqui é inacreditável. Eu não tava vendo o jogo, não vi como foi, mas é um jogo que eu quero parar pra ver ali os melhores momentos, né? Só de gols da partida deve ser uns 20 minutos de jogo, de vídeo. Mas enfim, quero parar pra ver aí, porque é sinceramente algo inacreditável o que aconteceu aí com a equipe do Vitória. Eu já imaginava que o Flamengo fosse favorito, mas não, pra meter 8-0, né? Então tem que ver o que aconteceu aí com o time do Vitória. Que porra foi essa, né? Uma vergonha. Mas enfim, o Vitória com esse resultado entra na zona do rebaixamento, né? Na verdade nem entra na zona, né? Se mantém na zona. Porque o Vasco perdeu, o Santos também tinha perdido, né? E aí o Vitória se mantém na zona. Agora despenca o saldo, né? O saldo do Vitória, que era até um saldo razoável, era -6, né? Não era tão ruim assim, vai para -14. Então agora se lasca mais ainda a equipe do Vitória, né? Mas enfim, é isso, né? 21ª rodada aí com esses resultados aí surpreendentes, né? Essa goleada histórica do Flamengo contra o Vitória. O Bragantino voltando a vencer depois de muitas rodadas sem vencer, depois de muitas derrotas consecutivas inclusive. E bom, é isso, meus amigos. Já agradeço demais aí a presença de todos vocês aí no nosso canal, né? Mais pra frente a gente pode fazer uma revisão aí da tabela de classificação e comentar um pouco do que eu acho sobre cada uma das equipes, né, nesse campeonato. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima, meus queridos. Valeu!